Espalmando a base de minha coluna, ele começou a me conduzir para a área das mesas, largando para trás uma furiosa Amanda. Desculpa te fazer passar por isso, meu. Deixou escapar um suspiro exasperado ao parar ao lado de uma mesa no limite do salão. Não pensei que seria assim. Até parece que é a minha primeira vez. Francamente, Nicholas, eu mereço um pouco mais de crédito. Trabalho com a Sônia faz 5 anos. Tenho PhD em fazer carão e mestrado em fingir que estou escutando. Sua risada grave e quente atravessou a ínfima distância que nos separava, vibrando em minha pele, mas o riso morreu aos poucos, à medida que ele analisava o palco. Ei, você vai sair bem. Toquei seu braço. Eles vão te amar no final da apresentação. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele aprisionou minha mão entre as suas. Não quero que me amem, só o produto que ajudei a criar. Alguma dica de especialista? Eu me esforcei para perfurar a nuvem de confusão criada pelo seu toque e dar uma resposta objetiva. Bom, quebre o gelo. Pode ser qualquer coisa boba. Depois seja objetivo. Vá direto ao ponto. Basicamente é só deixar esse seu carisma ridículo assumir o controle e você vai conseguir vender hóstias abençoadas até para um demônio. É bom saber que pelo menos um de nós acredita nisso. Levou minha mão aos lábios e beijou o dorso, se demorando um pouco mais que o necessário, o que transformou meus joelhos em geleia naturalmente. Dando a volta, ele se encaminhou para o palco, naquela cadência confiante de sempre. Ainda instável, caí na cadeira empurrando a bolsa pesada para o assento vazio ao lado, me perguntando quanto esforço ele fazia para manter a fachada. Não levou mais de 5 minutos para que ele subisse ao palco de braço dado com a bela mulher de corpo escultural parando diante do microfone. Nicholas foi o primeiro a falar, fazendo algum tipo de piada, muito engraçada para quem entendia alguma coisa de TI, pois um coro de gargalhadas ressoou pelo recinto. Seus olhos vagaram pelas mesas parando na que ocupava. Um sorriso enorme se desenhou em seus lábios, ao mesmo tempo que dava uma piscada. Retribuí com um aceno animado. A insegurança quase imperceptível a um espectador menos atento foi suprimida, e Nicholas se apresentou com extrema desenvoltura. Apoiei os cotovelos na mesa, totalmente arrebatada por ele. Mas a chegada de Marcelo me desconcentrou um pouco. Eles são fantásticos juntos, não é? Comentou, a atenção no casal no palco. Não entendo por que ainda não reataram o namoro. Empurrou um prato cheio de canapés para mim. Recusei com um gesto de mão. Eles eram namorados? Eu quis saber. Já faz um tempo, mas o que existe entre eles continua vivo. Qualquer um percebe, exceto eles mesmos. Exceto Nicholas, corrigi mentalmente, observando Amanda e o jeito como olhava para ele. Ah, meu Deus, eu estava certa antes. Alguém tinha quebrado o coração dele e os cacos ainda pertenciam a Amanda. Percebi com um aperto no peito, já que Nicholas nunca mais se envolverá a sério com ninguém. O encontro que eu testemunhara semanas antes foi uma tentativa de reconciliação? Por isso ele tinha ficado tão desconfortável quando ela chegou e o flagrou comigo? Então por que ele me convidara para aquela porcaria de festa? A menos que, não, ele não faria isso. Ou faria? Nicholas estava me usando para provocar ciúme em Amanda? Ah, porra, me desculpe, Melissa. Marcelo estalou a língua. Sou uma idiota. Vocês estão juntos. Eu não devia dizer essas merdas. Não se preocupe. Não estamos juntos. Minha voz saiu estrangulada. Uma chuva de aplausos reverberou pelo salão conforme Nicholas e Amanda encerravam a apresentação. Piscando, acompanhei as palmas meio entorpecida.
Sério? Marcelo girou na cadeira para me encarar. Quer dizer que eu não corro risco de o Cassani me arrebentar se eu te convidar para um drink? E realmente adoraria te ver de novo. Observei o par descer do palco e ressurgir perto das caixas de som, sorrindo um para o outro, como um daqueles casais de propaganda de viagem, prestes a ter uma incrível noite de sexo. Era só questão de onde. Por que não? Eu me ouvi dizer a Marcelo, sem entender direito por que meus olhos ardiam tanto. Fazia 10 minutos que a apresentação terminara, mas Nicholas ainda não tinha voltado à mesa, detido pelos cumprimentos dos colegas, ainda sob o impacto da bela exibição do casal talentoso. Marcelo fora convocado a atender a uma exigência de Helena Bueno e ainda não retornara. Sozinha na mesa imensa, completamente deslocada no evento da Brasitecno, achei que era hora de me mandar. Afinal, eu tinha cumprido meu papel, dando suporte a Nicholas durante a apresentação. Apanhei a bolsa e fiquei de pé, pronta para escapulir, mas um peito largo preencheu meu campo de visão. Você já está indo embora? Perguntou Nicholas, alarmado. Foi tão terrível assim? Fiz o melhor que pude para sorrir. Você foi ótimo. Nem deu para perceber que estava nervoso. Não sei se ele chegou a me ouvir, preocupado demais com o que vislumbrava em meu semblante. Você está triste, constatou baixinho, tirando do caminho a cadeira que Marcelo ocupara mais cedo, a fim de chegar mais perto. E nem se deu o trabalho de dizer que não está. Eu já te conheço bastante bem para saber que algo está te incomodando. O que foi? Uma sombra obscureceu sua expressão. O Marcelo disse alguma coisa que te perturbou? Sim. Não. Tentei me recompor. Não tem nada a ver com o Marcelo, só. Algo semelhante à fúria, mas muito mais pungente, turvou seu olhar. Fred, um músculo pulso em seu maxilar. Bom, já que ele me lembrara, de certa forma, eu vim para o evento não só para te dar apoio moral. Queria esclarecer um assunto com meu ex. Pronto, que ele soubesse que eu não me abalara para aquela festa apenas para ajudá-lo, o que também era verdade. Contei a ele sobre a troca das flores, que ouviu tudo com algo muito semelhante à raiva chispando atrás das íris azuladas. Como você sabe que foi ele? Nicholas quis saber, assim que concluí. E quem mais seria tão idiota e covarde? Cruzei os braços e algo dentro da bolsa espetou minhas costelas. Ele e a noiva têm um contato de todos os fornecedores e prestadores de serviço do cerimonial. Por isso, só me resta enganá-lo se eu quiser continuar cuidando do casamento da Camila. Ninguém nunca dá muita atenção ao noivo mesmo. Acho que não vou reparar se ela estiver sozinha no altar e eu esganá-lo. Ele aqueceu, pressionando os lábios para conter o riso, mas seus ombros tremeram. O he-he-he sonoro atraindo a atenção de algumas pessoas da mesa ao lado. Percebendo que éramos alvo de interesse de muitos dos colegas de Nicholas, achei prudente me sentar. Ele arrastou a cadeira para mais perto, ficando meio de frente para mim. Então você resolveu abrir o jogo, comentou, a voz um pouco rouca. Virei o pescoço tão depressa que meu rabo de cavalo produziu um vups. Suave. Não. Claro que não. Por que você pensou isso? Você ia confrontar o cara na festa da empresa onde a noiva dele é vice-presidente. Cruzou as pernas e o tornozelo, descansando no joelho com displicência. Deduzi que ia escancarar o caráter dele para todo mundo. Eu não tinha pensado dessa forma ainda.
Se levasse adiante minhas intenções e aparecesse na lanza aos berros da manhã seguinte, tirando coisas em Fred, bom, não ia restar muito para a imaginação. Ia? Ah, que saco. Fechei a cara. Já mencionei que eu detesto que você tenha razão? Já. Assentiu com vigor. Dei risada, mas meus ombros caíram. Droga, por que ele continua fazendo essas coisas, Nicholas? Eu devia me concentrar em tudo o que tenho para fazer antes de o fim da semana chegar e ser obrigada a me enfiar na casa de praia dos Bueno, como se já não fosse ruim o bastante ficar cercada de areia. Estremeci de leve. Você vai mesmo levar isso adiante? Ele balançou a cabeça contrariado. Os cabelos negros reluziram tons prateados sob a luz amarelada. Vou odiar cada segundo, mas não tenho alternativa. A Camila quer uma festa de noivado oficial e eu preciso conhecer bem o terreno para a montagem do casamento. Estive lá só uma vez para fazer o reconhecimento do local, mas vi pouca coisa. Faltam 7 semanas para o casamento. Aí eu vou ser obrigada a aturar o Fred por 2 dias inteirinhos, sem você por perto para melar meus planos homicidas. A probabilidade que eu afogue meu ex no oceano é de 400%. Ele inclinou a cabeça para o lado, me observando com um pequeno ventre e sobrancelhas. Quando você viaja? Sexta que vem. O jantar vai ser no sábado e nem é para muita gente, mas a equipe vai ficar para cuidar das bodas de prata de um casal de médicos. Vou ter que enfrentar essa barra sozinha. Não necessariamente, Mel. Ele batucou os dedos no tornozelo, um brilho diferente relampejando nas íris azuladas. Não era exatamente empolgação, mas chegava perto. Eu podia ir com você. Quê? Ele tinha perdido a cabeça? Você me ajudou hoje. Seu tom era sério e intenso. Eu só vou retribuir o favor. Minha mente criativa se apressou em me mostrar vívidas imagens de Nicholas na praia, gotas de água salgadas escorrendo pelo seu corpo bronzeado, enquanto ele me observava daquele jeito, que fazia meus joelhos se dobrarem. Se ele sorrisse, Deus do céu, eu estaria muito perdida, porque seu sorriso desconectava algo em meu cérebro, me deixando à deriva. E era por isso que a ideia de ele me acompanhar ao noivado de Camila e Fred era tão estapafúrdia. Além de eu ter acabado de contar para a noiva de nós que nós tínhamos terminado o suposto noivado. Se Nicholas me acompanhasse no fim de semana, a que outra conclusão ela poderia chegar além de que havíamos reatado? A farsa ressuscitaria. E é claro, eu não estava nem um pouco afim de ser um brinquedinho na empreitada de Nicholas para recuperar Amanda. Não, Nicholas, balancei a cabeça energicamente. De jeito nenhum, não dá. Por quê? Ele descruzou as pernas e seu joelho esbarrou em minha coxa. Uma corrente elétrica perpassou meu corpo, eriçando meus pelos. E era por causa daquilo que a sugestão não tinha o menor cabimento. Porque eu deixei todo mundo acreditar que você é meu noivo, porque você está me usando para conseguir sua namorada de volta, porque nada em mim funciona direito perto de você, porque não seria profissional levar um amigo para o trabalho. Improvisei. Brincando com as pulseiras, parecia bastante plausível. No entanto, Nicholas não estava disposto a ser razoável. A Camila disse no restaurante que você podia levar alguém. Não seria um problema para ela, a menos que seja para você, provocou, erguendo uma das sobrancelhas. Experimentei seguir por outro caminho. É questão de tempo até Camila ou Fred topar com você. E um dos seus casos.
Aí eu vou virar uma piada ainda maior do que já sou. A garota patética que vai fazer o casamento do seu ex-namorado de rolo com um cara que tem mais mulheres do que grãos de areia na praia. Para começo de conversa, eu não tenho mulheres, eu me relaciono com elas. Ele se virou na cadeira para que ficássemos cara a cara, o traje curvando a boca para baixo. E não são tantos quanto você imagina. Se o número for maior que 1, é muito. Não se esqueça de que eu durmo no quarto ao lado do seu. Lembrá-lo de que eu podia ouvir suas festinhas à madrugada trouxe um pouco de cor às suas bochechas, ainda que continuasse bravo. Você acredita mesmo que eu iria propor um acordo desse se fosse para te constranger de alguma forma? Adicionou, ofendido, bastante injuriado, na verdade. Do que você tem tanto medo? Não tenho, eu disse, mas minha voz tremeu e não consegui convencer nem a mim mesma. O problema é que eu não costumava brincar com fogo e Nicholas era uma fogueira inteira. Enquanto eu rolava uma turquesa da pulseira por entre os dedos, à procura de argumentos que pudessem convencê-lo de que sua ideia era absurda, sem parecer uma garotinha com medo do bicho-papão, ele se aproveitou da minha hesitação para curvar sobre mim, ficando tão perto que era possível discernir a pontinha de pelos escuros despontando no queixo anguloso recém-babeado. Eu queria sair correndo, mas também queria que ele continuasse falando comigo e chegando mais perto. Melissa, sua idiota. Se isso tem a ver com aquele beijo no restaurante, fica tranquila. Seu hálito sapecou minha face. Não vai acontecer de novo. Não é para isso que estou me voluntariando. Ótimo, porque é a última coisa que quero. Umedeci os lábios. Eu também. Garanto que não vai ter nada parecido com aquilo, a menos que você me peça, insinuou atrevido. É melhor sentar para não se cansar demais. Trêmula e confusa, mantive os olhos nos dele, um pouco aborrecida por ele não dar pinta de estar remotamente afetado pela minha proximidade. Nicholas ainda raciocinava, ao contrário do que acontecia com meu cérebro, que aparentemente adquiria um intelecto de uma banana. Sua respiração ainda era estável, seu peito não retumbava, feito um trio elétrico. A única coisa que evidenciava alguma mudança eram as pupilas mais largas, engolindo quase todo o anel azul. Mas podia muito bem ser um efeito da iluminação do salão da Brasitecno. Posso te acompanhar nessa viagem? Ele indagou sem qualquer traço de zombaria. Não, de jeito nenhum, nem ferrado. Ainda mas, depois daquela pequena demonstração de que ele poderia me roubar, o raciocínio com apenas um toque ou um olhar. Eu seria louca se concordasse em passar o fim de semana com Nicholas, especialmente agora que sabia que ele me usava para acertar sua história com Amanda. A questão era que ser usada por Nicholas e lidar com todas as coisas que ele despertava em mim ainda era melhor que ficar sozinha com Fred e Camila durante o fim de semana. Se ele ia me usar, eu podia fazer o mesmo sem que isso pesasse em minha consciência, certo? Além do mais, Nicholas havia prometido que não criaria nenhuma armadilha de sedução a menos que eu pedisse. E eu não pediria, não mesmo, se eu aprendesse a não me deixar afetar tanto com sua presença. Algo que provavelmente exigiria alguma pesquisa e muitas orações para algum santo das causas impossíveis. Então, o que ele me propunha seria a saída perfeita para me impedir de afogar Fred no balde de champanhe, assim que eu ficasse a meio metro dele. Ok, Nicholas, eu me ouvi dizer. Você vem comigo. Dentre duas soluções ruins,
Escolhi a que me machucaria menos. Nunca enganei tanto. Capítulo 21. O jipe verde reluzia feito jade sob o sol do meio da tarde, emoldurando a silhueta do homem recostado à carroceria em uma pose relaxada. Seus olhos se escondiam atrás das lentes escuras. O jeans escuro deixava suas pernas mais longas e ele substituíra a camisa de escritório por uma camiseta branca, um pedaço da tatu no bíceps fazendo uma aparição. Meu fôlego escapou em um sopro longo e trêmulo. Ninguém devia ter o direito de ser assim tão lindo, depois de um dia de trabalho. Era injusto. Tão logo me viu passar pela porta de vidro, ele se desencostou do carro e veio me encontrar, sorrindo daquele jeito devasso. Um arrepio me subiu pela nuca, pois eu sentia, que ele me examinava de alto a baixo. Você não parece alguém que está indo para a praia. Um dos cantos de sua boca se espichou. Exatamente essa ideia que eu quero passar para a areia. Eu não a incomodo, ela me deixa em paz. Espero que você não fique chateado comigo por me bandear para o outro lado. Eu adoro o mar. Ele me mostrou uma coleção de dentes brancos perfeitos. Meu coração se atirou em uma cavalgada alucinada. Para com isso, ordenei. É só um sorriso bonito. É só um homem ridiculamente lindo. Lide com isso. E que ótimo saber que ele pretendia ficar andando semi-nu e molhado durante todo o fim de semana. Como se eu precisasse de mais uma imagem de Nicholas pelado em minha mente. Eu meio que esperava me arrepender daquele acordo em algum momento. Só não imaginei que seria antes mesmo de pegarmos a estrada. Falando sério, algum dia eu vou te ver com outra cor que não seja preto? Ele adicionou bem-humorado. Examinei minha calça de alfaiataria negra e a regata da mesma cor. Não se eu puder evitar. Eu gosto do preto. Combina com a minha alma obscura. Pelo contrário, Mel. Ele se curvou para enlaçar os dedos na alça da minha mala. Você é energia pura, toda luz e calor, feito uma tempestade elétrica na superfície do sol. Algo semelhante à explosão de uma estrela aconteceu em minhas bochechas. As coisas estavam diferentes entre mim e Nicholas desde a festa da Brasitecno. Ele cumpria sua parte no cronograma de limpeza, mantendo a bagunça sob o controle, o que me surpreendera demais. Também não houve mais gritos e gemidos na madrugada. Se ele estava vendo alguém, levava as mulheres para outro canto, o que eu achava improvável, pois eu o encontrava quase todas as noites daquela semana trabalhando no sofá, apesar da bela mesa de trabalho no fundo da sala, dando os últimos retoques na utopia. Aí, ele perguntava se eu já tinha comido alguma coisa e se queria acompanhá-la em um sanduíche. Nessas horas falávamos sobre nada muito relevante, basicamente nosso dia a dia ou alguma travessura do meu gato, até logo sentir a diferença. Ainda não se aproximava de Nicholas, mas já não se escondia dentro da mobília, nem observava com ares homicidas. Infelizmente, eu ainda não tinha topado com uma maneira de não me sentir atraída pelo meu colega de apartamento, mas tinha esperanças de que aconteceria em breve. Fabíola, é claro, discordava. Ela aparecera mais cedo para apanhar Locke e me entregar uma necessaire novinha, estufada de maquiagem, cortesia de Alain. E não me deu ouvidos quando lhe pedi que parasse de fantasiar meu casamento com Nicholas, já que não ia rolar nada entre nós. Estou sentindo uma coisa boa, Mel, anunciara ela empolgada. Andei pensando e acho que talvez a simpatia tenha funcionado para você também, só que você ainda não deu uma chance para ela, e isso pode mudar nesse fim de semana. Eu bufara e rira ao mesmo tempo. Até parece que uma maçã lambuzada de mel sabia mais da minha vida amorosa.
inexistente que eu. Isso é tudo? A voz de Nicholas me chegou aos ouvidos, me arrancando do desvaneio. Pensei que você teria 1 milhão de tralhas para carregar. Suspendeu a mala, fitando as sacolas de mercado em meu pulso. Consegui alugar todo o restante no litoral. Eu ia reservar quartos em uma pousada, mas a Camila insistiu que nós ficássemos na propriedade. Parece que tem uns chalés ou coisas parecidas. Não cheguei a ver quando estive lá. O jantar de noivado aconteceria na noite seguinte, mas a família Bueno iria naquela noite. Camila queria que o pai e a mãe se entendessem antes de os convidados chegarem e me pediu para providenciar um jantar. Thalia já devia estar a caminho também. Nicholas e eu caminhávamos lado a lado até o carro. Ele acionou um botão no chaveiro, destravando as portas. Estou feliz com o nosso arranjo, comentou, absorto, encaixando a argola do chaveiro na ponta do indicador. Eu estava mesmo precisando de um pouco de distração. Começamos um novo projeto essa semana. Coisa complicada? Não muito. Abri o porta-malas e eu me afastei para não acabar sendo atingida pela tampa metálica. É uma plataforma de gerenciamento financeiro para pequenas empresas. O problema é que o produto precisa estar pronto em poucas semanas. Vai ser bem corrido. Bom, fico feliz de ajudar de alguma forma. Estava me sentindo meio culpada por te alugar nos seus dias de folga. Tudo bem se a gente der uma passada no lugar antes de pegar a estrada? Puxando o chaveiro do dedo, ele o atirou para mim. Você conhece o caminho. A chave pareceu queimar minha pele e eu a joguei de volta para ele. Nicholas não esperava pelo arremesso e ela bateu em sua barriga na alça da minha mala antes de cair sobre seu tênis de lona. Uma sobrancelha grossa se elevou. É que eu não dirijo, expliquei sem graça. Tudo bem, disse lentamente, se dobrando para apanhar o chaveiro. Corri para a porta do passageiro, enfiando minha bolsa e as sacolas no banco de trás. A tempo de vê-lo erguer um dos braços para fechar o porta-malas. Tive um vislumbre completo da tatuagem da bússola, em meio à pele dourada em seu bíceps. Um pedacinho de barriga chata aparecendo entre o jeans e a camiseta. Um pequeno abalo no ventre, baixo ventre, me fez apertar as coxas. Eu me virei para a frente de imediato, o cheiro dele impregnado em cada centímetro da cabine, dimensionando a magnitude do que estava prestes a acontecer. Eu passaria o fim de semana ao lado do meu ex, sua noiva e o cara que perturbava meu juízo apenas com um olhar e que me usava para provocar ciúme em sua ex-namorada. Em que momento eu havia perdido o controle da minha vida daquela maneira? Era tarde demais para mudar de ideia, concluí, ao sentir o carro sacolejar conforme ele abriu a porta e se acomodou atrás do volante. Pronta? Deu uma partida, me espiando por sobre as lentes do Ray-Ban, de um jeito para lá de perturbador. Nem um pouco, mas cisquei sim, recostando a testa subitamente febril no vidro, implorando ao universo que eu conseguisse sobreviver àquele fim de semana. Nicholas estacionou o carro em frente ao portão da casa dos meus pais, se debruçando sobre o volante para dar uma conferida na fachada do sobradinho, no jardim vistoso, nas cadeiras na varanda. De alguma maneira eu sabia que você tinha crescido em um lugar assim. Seus olhos se enrugaram nos cantos. Não vou demorar, prometo. Soltei o cinto de segurança para apanhar as sacolas no banco traseiro e saltei. Antes que eu pudesse impedir, Nicholas já estava fora do carro. Ao mesmo tempo, a porta se abriu e minha mãe apareceu na varanda, a expressão radiante
ao me ver. Melissa, o que você está fazendo em casa a esta hora? Ela se apressou em atravessar o caminho de pedras no gramado e abriu o portão. O mercado estava cheio de ofertas. Aproveitei para pegar algumas coisas. Encontrei aquela aveia de que você gosta. Ela me abraçou com força, deixando um beijo estalado em minha bochecha. Ah, meu amor, não precisava se preocupar. Você está tão bonita hoje, parece brilhar. Aí, viu o belo rapaz atrás de mim e alisou a manga do vestido indiano bordado. Ah, por que não me contou que iria trazer um amigo, filha? Eu teria colocado uma roupa melhor. Nicholas pulou para a calçada, encaixando os óculos na gola da camiseta. O que seria um pecado, já que o vestido é quase tão encantador quanto a senhora. Nicholas Cassani, amigo da sua filha, fez uma meia reverência. É um prazer conhecê-la. Ah, Olivia Gouveia. Ela tocou as bochechas afogueadas, dando uma risadinha e me espiou por entre as pestanas. Eu sei, mãe. Eu quis dizer. Acredite, eu sei. Por favor, entre. Ela indicou o portão. Eu ia passar um café. Agora mesmo. Não podemos demorar muito. Expliquei entrando. Tem um evento fora da cidade amanhã. Preciso estar lá para preparar tudo antes que a noite caia. Mamãe me deu um olhar pesaroso. Você devia ir mais devagar, meu amor. Anda trabalhando muito, além do que o seu corpo aguenta. Sei que você quer aprender o serviço, mas não vai adiantar muito se você ficar doente. Não concorda, Nicholas? Sim, concordo, ele disse devagar. Mordo o lábio frustrada. Certo, ainda estávamos no período em que eu me dedicava a aprender todo o serviço. A dieta rica em nutrientes benéficos para a memória e o novo medicamento a deixaram com um aspecto saudável e mais linda do que nunca. Lamentavelmente, não havia nenhum indício de que o remédio caríssimo estivesse surtindo algum efeito em seu cérebro nas últimas semanas, ou naquele dia, como ficou claro. Tudo bem, quem sabe amanhã. Sob a nuvem de abatimento, percebi que Nicholas me observava, com uma interrogação no meio da testa. Droga, não imaginei que ele desceria do carro, por isso não tinha me dado trabalho de explicar a condição clínica de minha mãe. Se ele mencionasse que eu já havia sido promovida fazia um mês ou qualquer outro assunto que a fizesse encarar o buraco em sua mente e se sentir perdida e amedrontada, eu queria empurrá-lo de volta para o carro, mas não dava mais, pois minha mãe enroscou o braço no dele e atravessou o jardim bem cuidado. Tratei de levar as compras para a cozinha, o mais depressa que pude, quase atropelando meu pai, que tinha a barriga colada no fogão, adiantando o jantar. Pela alegria no tom de voz da sua mãe, só podia ser você. Seu bigode se esticou. Oi, pai. Corri para cumprimentá-lo. Um amigo veio comigo. Eu não mencionei a memória da mamãe, então é melhor interceder. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu já refazia o caminho por onde entrara. Chegando à sala a tempo de ouvir minha mãe perguntando a Nicholas como nos conhecemos. Eu apareci bêbado no ensaio do casamento do meu primo. Ele explicou, sentando no sofá com toda aquela altura, fazendo a mobília parecer 2 tamanhos menor. E a Melissa fez questão de apontar que era muito errado. Ah, ela riu. A Melissa nunca me contou nada disso. Eu tinha contado sim. E o seu pai, o que ele faz da vida? Mamãe quis saber. Meu pai era contador. Ele esfregou as mãos nas pernas da calça. Ele faleceu faz alguns anos. Ah, não, sinto muito.
Ela se esticou na poltrona para tocar o braço de Nicholas aflita. Sua mãe deve ter ficado arrasada. Ela tem melhorado, um dia de cada vez. A tristeza toldou a luz em seu olhar. Bem, mande lembranças a ela. Mamãe deu 2 tapinhas em sua mão, antes de se endireitar, e diga que se quiser aparecer para um chá, será muito bem-vinda. Então, uma linha solta na manga do vestido a distraiu. Ao erguer o rosto, mirou a janela e sorriu para uma borboleta que passava. Ao voltar a atenção à sala, se assustou ao divisar um homem na ponta do sofá. Achei melhor interferir. Oi, mãe. Melissa. Ela se iluminou surpresa vindo me abraçar. Querida, não havia entrar. O que você está fazendo em casa a esta hora? Por sobre o ombro, vi Nicholas franzir a testa. É só uma passada, mãe. Vou precisar ficar fora da cidade por uns dias. A trabalho? Ela me segurou pelos ombros, se afastando para poder examinar meu semblante. Eu comentei com seu pai que acho que você anda se sobrecarregando. Eu sei que você tem pressa em aprender o serviço. Sonha um dia se tornar produtora, mas meu amor, não vai adiantar nada se ficar doente. Começou a me empurrar para o sofá, divisando Nicholas. Minha chegada repentina a distraíra e ele se apagara por completo de sua mente. Ah, Melissa, por que não me avisou que iria trazer alguém? Ela levou a mão a uma mecha cor de mel caída em seu ombro, corando. Eu teria me arrumado um pouco. Meu coração martelou na garganta assim que vi Nicholas se levantar lentamente, um profundo V entre as sobrancelhas. Não diz que já se conheceram, não diz que já se apresentou. Não sei ao certo se ele conseguiu ler minha súplica, mas se recompôs da melhor maneira que pôde e abriu um sorriso estonteante para ela. Eu acho que a senhora não deveria se preocupar com isso. Está encantadora. Nicholas Cassani, como vai? Disse ele, sem nenhum traço de escárnio, me fazendo quase desmanchar em uma poça de alívio. Olivia, ela corou, os cantos da boca vergados para cima. É um prazer conhecê-lo, Nicholas. Foi nesse instante que papai resolveu se juntar a nós, passando pela porta com um pano de prato ainda sobre o ombro. Sérgio querido, ela foi recebê-lo com um beijo rápido. Veja, a Melissa trouxe um amigo. Fiz as apresentações e juro que vi Nicholas aprumar a coluna e alisar a camiseta, antes de trocar um cumprimento com meu pai. Papai foi simpático, fazendo perguntas educadas, mas parecia incomodado com alguma coisa. A conversa enveredou para o jardim e mamãe convidou Nicholas para conhecer o canteiro de jacintos. Eu pretendia ir atrás deles e conter qualquer possível dano, porém papai me interceptou antes que eu passasse pela porta. Pensei que pretendia me atualizar sobre algum progresso, mas ele tinha outras coisas em mente. Quem é esse rapaz, meu? Ali estava uma ótima oportunidade para contar ao meu pai que eu havia me mudado. Contudo, o jeito como ele espiava Nicholas através da janela da sala me fez reconsiderar. Nós somos amigos. Ele vai me dar carona até o litoral. Fiz um rápido resumo sobre o noivado de Camila e pedi que me ligasse caso precisasse de mim para qualquer coisa. Não precisa depender de ninguém. Você mesmo poderia ir sozinha. É só pegar o carro, comentou um pouco zangado, um pouco abatido. Eu não dirijo, pai. Outro assunto que você deveria reconsiderar, Mel. Você não pode deixar que... Eu estou bem assim, atalhei me encolhendo. Como foi a sessão de terapia ocupacional? Algum progresso?
Seu peito subiu e desceu conforme soltava o ar com força. Não, nada perceptível. Eu já havia demorado demais e o pessoal do buffet chegaria à casa de Praia dos Buenos em 2 horas, por isso achei melhor ir andando. Meu pai me acompanhou até o jardim, onde mamãe ajoelhada diante das flores que tanto amava. Contava sua história favorita a um Nicolas muito atento, agachado ao seu lado. Segundo a mitologia grega, Jacinto foi um príncipe espartano, muito belo, que cativou até mesmo os deuses. Ela correu o dorso do indicador por um galho repleto de flores cor-de-rosa, em particular a Apolo, o deus da luz e do sol. Mas a história de amor dos dois terminou de forma trágica. Jacinto foi morto por outro deus, que teve seu amor rejeitado. Ele e Apolo não conseguiram ficar juntos. Esse canteiro é a minha própria iconografia, uma obra de arte criada pela natureza. Toda manhã, quando vejo o sol tocar os jacintos, penso que é o deus Apolo vindo abraçar seu amante. Eles parecem felizes. Nicholas admirou as flores exuberantes. Ela abriu um imenso sorriso. E não é questão? Ao notar minha presença, Nicholas ficou de pé, ajudando minha mãe a se erguer assim que anunciei que era hora de pegarmos a estrada. Ah, que pena! Ela espanou o vestido para se livrar dos pedaços de grama. Eu adoraria que vocês pudessem ficar para o jantar. Claro que ela gostaria. Nicholas parecia fascinado com seu jardim. Ele não teria agradado mais minha mãe nem se tentasse. Expliquei outra vez que não poderíamos ficar e me despedi dos meus pais, sentindo a costumeira pontada no peito. Mamãe foi efusiva ao dizer adeus a Nicholas. Volte outra hora. Ela lhe deu um sorriso luminoso, segurando sua mão. Quero te contar sobre as rosas vermelhas. Existe uma bela história de amor por trás dela, desconfio. Retorquiu galante. E como não existiria se elas são o maior símbolo da paixão? Ela deu 2 tapinhas em seu ombro. Volte, querido, e eu vou contar tudo sobre Adonis e Afrodite. Nicholas prometeu que faria uma nova visita e parecia falar sério. Com prazer. Percebi que ele havia gostado dela de verdade. Tinha achado minha mãe interessante e não uma doente de quem deveria querer distância. Mamãe tornou-se a olhar no canteiro, puxando as poucas ervas daninhas que perturbavam a paz das flores, enquanto papai nos acompanhava até a calçada. Ao pararmos ao lado do carro, ele aprumou os ombros e alisou o bigode antes de se dirigir a Nicholas. Você me parece ser um bom rapaz, mas os meus cabelos brancos sabem que de boas intenções o inferno está lotado. Veja lá o que vai aprontar com a minha filha. Pai! Fiquei vermelha. O Nicholas só foi gentil em me dar uma carona. O problema é exatamente esse, Mel. Quando os rapazes resolvem ser gentis com a minha filha. Para Nicholas adicionou. É melhor você se comportar. A Melissa tem pai e eu tenho a Matilde. Não se esqueça disso. Ok, vamos indo. Fui empurrando Nicholas para o carro. Tomem cuidado na estrada. Ele gritou a nossas costas. Continuei forçando Nicholas para a frente, me apressando a entrar no jipe. Quem é Matilde? Perguntou Nicholas, já no banco do motorista. A espingarda que meu pai herdou do meu avô. Suspirei, revirando os olhos. Seu pai gostou de mim tanto assim, é? Rindo um pouco nervoso, ele deu partida. Não se preocupe, ela está enferrujada. Não funciona mais faz tempo. O jipe rugiu raivoso conforme ele manobrava e acelerava pela rua. E esse foi o único som que ouvi durante um longo período.
Já estávamos na autoestrada atravancada de carros naquele fim de tarde de sexta-feira, quando Nicholas decidiu quebrar o silêncio. Sua mãe parece ter gostado de mim, comentou, como quem não quer nada, atento à via. Bom, você se interessou pelas flores e pela história. É claro que ela te adorou, mas ela não vai se lembrar de mim, vai? Manteve a atenção no para-brisa. Eu me concentrei na janela, encostando a testa no vidro. O ar-condicionado soprando diretamente em meu nariz. Ainda assim, achei difícil respirar. Já não lembra, Nicholas. O acidente. Umedeci os lábios secos, sem saber direito como continuar. Sua mão pesada e quente cobriu a minha, frouxa sobre a perna, me forçando a enfrentar seus olhos. Não encontrei pena ali, apenas uma preocupação genuína. Você não tem que me contar, Mel, proferiu solene. Eu sei, mas eu quero. Acabaria explodindo se não colocasse um pouco do peso para fora.